Oi, Chandra. Pontualíssima. Eu vou esperar ainda um pouquinho as pessoas chegarem, tá? Já já eu te chamo. Fica tranquila. Sempre bom a gente esperar um pouquinho, né? Tem algumas pessoas que vêm acompanhando aí, que é muito legal ver toda semana, fazendo sua participação, deixando as perguntas, seus comentários. Bom, como eu sou agoniada, né? Pra esperar sempre que eu começo as lives, eu espero bem pouquinho, mas eu sempre faço uma introdução pra dar esse tempinho aí que a gente aguarda. É a nossa quarta live, né? Foram 4 temas que a gente tratou em abril. E eu tô bem animada porque eu consegui fechar hoje o quadro de maio e a gente vai ter uma programação do bate-papo de maio também, que tá muito bacana pra gente falar de autoconhecimento em diversas formas. Olá, seja bem-vinda. Já já a gente vai começar. Então, eu tô assim animada, né, de que tá fluindo bem assim o bate-papo, as pessoas estão topando a minha ideia meio doidinha aí de vir e falar. É, mas acho ótimo que a gente possa ter um canal, né, de troca. E eu acho que o bate-papo funciona assim como uma troca, né? Nós aqui não somos autoridades, somos pessoas que experienciaram e aprenderam muito com as experiências, com os cursos, claro, mas somos, acima de tudo pessoas, né? Que estão aí praticando e aprendendo dia a dia. Então, temos muito que acrescentar um com o outro, né? Aprender um com o outro. E hoje o nosso papo é de a medicina pelo alimento, é o nosso tema. E a gente vai falar de Ayurveda, que é a medicina indiana, né? A ciência da vida, como diz o próprio nome. Essa é a tradução do nome, ciência da vida. E essa medicina, né, ela surge lá nos mesmos princípios do yoga, bem intuitivo, né, todo estudo fisiológico e anatômico intuitivo e, enfim, bem diferente do método científico que a gente tem aqui no Ocidente. Porém, o nosso método científico vem comprovando, né, esse conhecimento, os fundamentos da medicina indiana, assim como da medicina tradicional chinesa também, né? Então é muito rico, é aquela sabedoria ancestral, né, que vem sendo comprovada pela ciência ocidental através do seu rigoroso método científico, né? Isso é uma coisa que no meu pensamento nunca teve conflito. Eu nunca tive conflito com a ciência ocidental em relação a todo esse conhecimento oriental. Eu só acho que uma ia em algum momento chegar a outra, né? E se funciona, é claro que a ciência vai encontrar, através dos seus estudos, a comprovação dos seus benefícios e tudo mais, né? Então, isso já não é também um assunto tão novo, o alimento como medicina, né? Também se fala muito da dieta lá do Mediterrâneo, que tem esse fundamento, né, de você utilizar o alimento como
o seu remédio, no sentido de você variar a sua alimentação para você ter todos os nutrientes, né? Isso é um pensamento que vem dali a própria Europa tem esse hábito alimentar, né? Tem um hábito alimentar um pouco diferente, talvez, não sei se talvez do nosso, né? Todos os lugares têm hábitos alimentares diferentes, mas assim, um pensamento generalizado, digamos assim, nessa linha de pensamento, né? Que vê o alimento como a fonte de nutrientes, que é o que ele basicamente é, né? Eu lembro que quando eu comecei a melhorar minha alimentação, eu comia normal, né? Mas nunca me preocupei com a alimentação, na verdade. Eu sempre comi o que eu gostava. E quando eu comecei a me preocupar um pouquinho com qualidade de alimentos e com o que eu estava comendo, era o termo da época que estava na moda, que era alimentação funcional. E aí, ontem ou hoje eu tava lembrando disso, assim, acho que foi hoje de manhã lembrando, e eu tava rindo, né, alimentação funcional, tipo, meio, não sei, parece redundante, porque a alimentação, ela tem que ser funcional, né, ela é funcional, tudo que a gente coloca pra dentro é nutriente, que vai ser ali matéria-prima pra gente continuar a nossa vida, né, e aí, olha que absurdo, a gente se desconecta tanto, do nosso corpo, tanto do que é benéfico pra gente, que a gente come coisas absurdas, assim, que não tem valor nutricional nenhum, mas que dá prazer, aí vai entrar todo esse outro mecanismo, né, que é de satisfação, e isso eu acho que é até compreensível, né? Você satisfazer o prazer e a alimentação deve ser prazerosa, sim, eu acredito nisso, que a alimentação deve ser prazerosa, mas também a gente tem que sempre estar atento a essa qualidade, né? Não ficar neuróticos, mas fazer o melhor possível. E é isso que a Chandra é uma grande amiga, que eu também conheci lá em Búzios, a galera de Búzios eu tô trazendo aqui pro Rio, porque foram anjinhos na minha vida, e aí tô trazendo aqui para vocês que acompanham o Yoga Club, esses anjinhos aí para contribuir também um pouquinho com conhecimento. A Chandra, ela é terapêutica ayurvédica, né? Ela trabalha com a massagem ayurvédica e ela me ajudou muito a reconhecer a questão alimentar. A gente trocou muito sobre isso, né? Tipo, porque existe toda uma mentalidade quando você vai se alimentar, né? E eu percebo muito isso, o autoconhecimento a partir da alimentação, né? Também como a gente tem... eu tenho muito, assim, quando eu me sinto mais vulnerável, mais emocionada, mais tristinha, como eu quero um alimento mais acolhedor, assim. E isso é importante também, porque perceber isso e aceitar e trabalhar com esse alimento acolhedor no momento é positivo, né? A gente não precisa se martirizar por, de repente, ter comido algo fora da nossa rotina alimentar ou da nossa dieta, porque era acolhedor naquele momento que a gente precisava daquele acolhimento, mas também não ser preso a esse acolhimento, né? Também não ser preso, ser escravo dessa satisfação alimentar nesse nível, assim, né? Mais psicológico também. E aí a gente vai trocar aí um papo de uma maneira bem prática, né? Porque acho que isso também complica muito, principalmente aqui na cidade, quando a gente tem uma rotina mais leve, né? Uma dinâmica de trabalho em que a gente tem bastante tempo para preparar nossa comida e tudo mais, a gente tem maior flexibilidade, a gente vê que é um pouco mais fácil fazer um alimento de maior qualidade, né? Mesmo que às vezes nem todos os ingredientes sejam orgânicos, né? A preparação tá sendo ali mais cuidadosa, né? Então tem mais qualidade aí também. Ai, meu Deus. Fogos, Josh se animou e ele quase derrubou o celular, gente. Calma, tá? Calma, vai ficar tudo bem.
E então, voltando aqui que eu me perdi, lá pro alimento, pra praticidade, né? Falar um pouquinho disso também, como a gente pode encontrar soluções que sejam práticas. Às vezes é muito simples, às vezes são coisas muito simples, são mudanças e apenas conhecer novas técnicas ou novas formas de preparo, mas que também são muito simples, né? Às vezes eu falava isso, assim, que o preparo da comida vegetariana, ela é muito trabalhosa e tudo mais. E eu tinha um conhecimento de preparar vegetais muito simples, assim, só cozinhar e tudo mais. E aí você vai vendo várias receitas e que tem algumas que são muito simples, né? Então, enfim, a ideia aqui também não é transformar ninguém em vegetariano, né? A ideia é a gente entender como a gente pode se alimentar bem, como a gente pode ver a comida como o nosso suporte nutricional de nos dar saúde, né? Ao invés de a gente recorrer, minha mãe mesmo hoje falou, vai tomar uma vitamina com zinco, sei lá o que, que eu tava espirrando. E aí eu falei, não, eu vou comer talvez mais frutas, eu realmente preciso comer mais frutas, então eu vou comer mais frutas. Né? Então, eu tenho essa ideia já mais fixada aqui, mas às vezes a gente não tem, às vezes a gente acaba recorrendo àquela comida muito tradicional e aos medicamentos e tudo mais, né? Então, Chandra, pode entrar, vou te convidar. E aí você vai falar um pouquinho mais, senão eu fico aqui no meu monólogo. Andréia, bem-vinda. Fernando, Giovana, tô feliz que a Giovana tá aí. Ei, tudo E bom, aí, Bia? conseguiu? Foi tranquilo. Facinho. Pensei que eu ia me enrolar toda, estava nervosa com isso, mas eu consegui, deu tudo Que certo. bom, que bom. Então, primeiramente agradecer, né, você pela lembrança, por nós estarmos aqui juntas, podendo trocar um pouco do nosso conhecimento. Achei muito interessante de você se colocar como é que se diz, que nós não somos os doutores, né, dessas filosofias, mas que somos praticantes e que nós estamos passando aqui a nossa experiência, né? Claro que a gente está lendo, a gente também se profissionalizou também no caminho e está seguindo. E eu acredito que todas as práticas holísticas, seja ela chinesa, hinduísta, todas elas vão passar pelo crivo da experiência, né? Você tem que experienciar, passar isso pelo seu corpo, para que aí depois você tenha uma certa maestria para também estar passando isso, né? Aí Sim. outros vão ter um desenvolvimento mais de passar eles didático, com mais técnicas, até mesmo teóricas, e outros vão ter uma prática assim mesmo de vivência, de experiência, e passar isso com a experiência, né? Até mesmo na yoga a gente tem o pessoal que fala da linha do Vedanta, ensina os estudos teóricos, aí tem os professores de yoga que já vai para a prática, então aí a gente vai aprendendo holisticamente todo esse caminho, né? Então eu vou me apresentar. Não, mas eu adorei essa introdução. Aqui é super relax, tá, Chandra? Pode falar à vontade, não se prende, não. Sim, não, eu adoro conversar com você, né? Isso aí já sabe que eu amo estar batendo papo com você. Então, vou colocar meu nome de batismo, né? Que do meu nascimento, que é Carla Damasceno. Hoje eu sou conhecida como Chandra Prabha, né? Que é a minha iniciação no Vaishnavismo. Eu tenho umas raízes lá no Hare Krishna.
E tenho o Instagram do Ilumina Chandra e estou aqui hoje para participar desse bate-papo, né? O meu trabalho ele vai através da massagem ayurvédica, faço outras técnicas como a tuiná, como a drenagem linfática e a massagem relaxante. Também me tornei uma instrutora de yoga, também por causa de você. Você Opa. foi uma das precursoras, né, de me colocar nesse caminho. E também trabalho com alimentação viva, que também eu faço essa mescla também holística, embutindo nela, agregando também a Ayurveda e também outras filosofias, né, de alimentação. Então é isso. Além disso, também sou cofundadora, junto com o meu parceiro da Modara, da Casa Unijaya Búzios. E aí que todos sejam muito bem-vindos nessa live, né? Que todos se sintam à vontade, para que a gente possa estar batendo esse papo aí descontraído. Isso. Nesse primeiro momento, eu desativei os comentários, mas daqui a pouco eu libero, só para ficar mais livre a imagem, daqui a pouco eu libero para as perguntas e tudo mais, tá, gente? É, Então, Tiandra, conta um pouquinho mais assim da Ayurveda, como você chegou, o conhecimento também não só da massagem, mas para a questão alimentar que é muito forte em você, assim. Conta um Uhum. pouquinho mais assim da sua Então, experiência. a princípio eu cheguei na Ayurveda através da massagem, né? Então, assim, eu recebi minha primeira massagem, que foi do meu professor na época, e daí eu fui fazer o curso, né? Foi um curso de 6 meses, um aprendizado. Aqui está o Zay aqui participando. Ô Zaio, peraí, meu filho. Ai, que Então, legal. através da massagem, eu fui começando a ler sobre o assunto, né? Depois eu fui agregando a alimentação, fui conhecendo também, já praticava também yoga há muito tempo atrás. E, também depois eu fiz o curso de Dinacharya, aí comecei o meu curso de terapia Ayurveda, que agora está parado por causa dessa situação, né, do nosso retiro o mundial que todos estamos passando. E aí é isso. Então, esse foi a minha introdução, né? Como é que foi isso? E eu, mais ou menos lá com os meus, mais ou menos com 16, 17 anos, eu comecei a mudar minha alimentação. Eu era uma pessoa que comia muito miojo, comia muita coisa instantânea, e eu comecei a sentir mal. E aí nisso fui no médico, aí ele perguntou sobre a minha alimentação, falei, e aí ele falou, ó, é a sua alimentação. Daí eu me tornei vegetariana, mais ou menos nessa época, eu tô com 41 hoje, e com 16 para 17 eu comecei a entrar nesse caminho do vegetarianismo, né? Misturado com a questão do lacto-vegetariano, que come queijo e que come ovos também, mas não come carne. Aí nisso eu fui melhorando e nesse percurso eu fui fazendo outros aprendizados. Fui passando também no crudívoro, na alimentação viva, fui passando também pelo veganismo. E aí eu fui me distribuindo e fui entendendo e estudando também, entendendo como é que é isso. Quando a gente entra, e principalmente hoje em dia, que tem muita informação, a gente fica meio, pirado. E aí começa a dar um desânimo, você começa a ficar preocupado se está certo, se está errado, se é isso mesmo. E aí fala que é difícil, aí para no meio do caminho, e aí destrambelha tudo. É verdade. Faz esse percurso. Então, assim, na minha prática, o que eu tenho para dizer em relação à Ayurveda? Como você colocou, a Ayurveda é uma medicina, né, milenar. Ela vem da Índia,
tem mais ou menos aí uma datação de 5.000 a 7.000 anos, e ela visa o quê? Ela visa primordialmente esse retorno à natureza, né? Tanto que quando você vai fazer uma consulta ayurvédica, a primeira coisa que vai ser feita é os seus doshas, né? E os seus doshas são os 5 elementos da natureza, que aí ao qual você passa por uma anamnésia. Tem outros terapeutas mais antigos, e principalmente aqueles que foram na Índia, eles vão fazer um diagnóstico também de psicologia, através da língua também, Travei e aqui um pouquinho. não entendi. Tá ruim? Travou aqui um pouquinho nos terapeutas que foram à Índia. Então, aí tem os terapeutas que foram à Índia, que puderam ter um vazamento mais profundo, que também tira os doshas através da psicologia, né? E além disso, quando você começa, ó, você está parada aí, Bia, ok? Travou Então, aqui, Tiana. tá Alguém mais travando? está travado ou só sou eu? Gente, tá travada aí ou tá tranquilo? Deixa eu preparar aqui, que eu não sei se é a minha internet também. É a sua que para mim ficou meio parada aí a sua. Deixa eu lá pra fora que eu vejo se tá funcionando. Tá ok? Acho que tá funcionando sim. Tá funcionando? Um pouquinho lentinha. O da Modara foi dar uma olhada lá na internet. Lívia. Gente, fica aí, tá? A gente vai recuperar aí o sinal. Daqui a pouco tudo fica ao normal. Vamos tentar, Tiandra. Acho que foi. Deu? Deu para falar? Tá dando? Voltou? Então, eu parei ali naquela parte da onde você tira os seus doshas, né? Então, quando você tira os seus doshas, que são os 5 elementos da natureza, que é o fogo, que é a água, que é o ar, que é a terra, que é o éter, isso consta tanto dentro de nós quanto fora. E isso vai a nível, assim, de toda a estrutura do seu corpo, né? E a nível da sua mente, do seu cérebro, a nível de sangue, linfas, a nível de órgãos, pele, ossos, tudo isso a Ayurveda ela vai olhar como um elemento da natureza, né? Então, assim, tipo, falar sobre o ar. O ar não é o ar simplesmente, é o movimento, né? Então, quais os movimentos? Tá dando para ouvir aí, pessoal? A Bia parou aqui. Agora eu te ouvi. Eu acho que era a minha Deu para internet que ouvir? estava bem ruimzinha. Eu troquei agora Então, aqui para o eu parei 4G. na parte do movimento. Pode continuar. Bia, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Então, eu parei na parte do movimento, do ar, né? Então, assim, aí o ar que está voltado para o dosha vata, que aí nessa questão dentro do nosso corpo, ele vai estar ali permeando essas circulações, né? A circulação do sangue, o movimento da digestão, todos os movimentos que tem dentro do seu corpo, ele vai estar ligado com essa finalidade do ar, né? Aí o metabolismo ele vai estar ligado com esse elemento aí do fogo.
Então, cada parte do nosso corpo ele vai estar ligado com o elemento da natureza. Então, a Ayurveda ela vai trabalhar primeiramente com isso. Por quê? É através dos 5 elementos que você vai entender quem você é na sua psicofísica, né? Na sua personalidade, quem é você. E através disso, esse terapeuta ou esse médico, ele vai poder fazer uma introdução em você e permear quem você é para poder te ajudar a promover sua saúde, né? Então, e aí você também se conhece, você tem essa... Tá ouvindo? Tá Sim, ouvindo? sim. Então nesse caminho, você se entendendo, vai ser muito mais fácil para que você possa, daí, ter um entendimento das suas escolhas. E aí essas Ah, escolhas elas vão ser bem mais abrangentes, ela também não vai estar só correlacionada com o seu biotipo, né? Que a anamnésia criou, fez, foi feita, também não está aí. Essa escolha ela vai ser dentro do resultado de quem você é e dentro do que também hoje o mercado e tudo que tem aí para comer vai passar pelo crivo da sua escolha. Então, além disso, a Ayurveda, ela também trabalha com os níveis também das energias, né? A energia sátvica, a energia rajásica e a energia tamásica, que existe nos alimentos, né? Então, assim, os alimentos tamásicos são os alimentos mais pesados, são os alimentos que também trazem vícios, né, para a pessoa, que seria o café, que seriam alimentos que fazem com que você fique viciado ao ponto de não tê-lo mais, né? O rajásico são aqueles alimentos que já vão te dar mais força, dependendo se você é uma pessoa que faz esporte, seria interessante comer coisas mais rajásica para você ter essa força de competição, um atleta, por exemplo, isso seria muito importante. E a comida sátiva é aquela que vai equilibrar você ao ponto de trazer mais equilíbrio, porque o alimento ele está ligado não só para nutrir o seu corpo, mas a sua mente também, uhum. né? E na Ayurveda tem o seguinte princípio: se você está fazendo uma boa digestão, aí sim você está promovendo a sua saúde. E aí você está tendo saúde. Então, a primeira coisa que é feita, além da anamnésia, vai passar por essa pergunta. Como é que tá? Vou falar aqui, como é que você está digerindo? Como é que você está engolindo as coisas? Como é que você está assimilando e como é que você está descartando? E isso é em tudo. Como é que você está recebendo as informações mentais, auditivas, paladar e tato? Como é que você está assimilando tudo isso e como é que você está descartando isso? Então, na Ayurveda também vai ter esse princípio de que tudo que entra tem que sair. Sim. E a Ayurveda ela vai ter uma gama assim, bem holística para trabalhar com o ser, porque como a Ayurveda fala, a Ayurveda é a ciência da vida, o estudo da vida. Então a vida é um grande estudo, o seu corpo é um grande estudo, sua vida é um grande estudo. Então a Ayurveda ela vai passar por esse caminho de te dar ferramentas para você se auto-estudar e promover essa saúde, que aí entra a yoga, entra os pranayamas, entra a comida, entra as ervas, entra a massagem, entra o dinacharya, que o dinacharya significa é, é, é... Aí voltou? O que significa o Então, Dhyana? é a vida diária, né? É um diário da sua rotina diária. E aí você, através do dinacharya, você organiza, né? Tem uma visão ampla do dia,
né, do dia, desde a hora que você levanta até a hora de você dormir, mais os doshas que existem também dentro do dia, mais os doshas que há dentro de você. Como assim os doshas que estão no dia? Tipo, 6 horas da manhã, o dosha que está regendo esse horário é o dosha kapha. Então é um horário pesado, é um horário que você tem a tendência, de repente, de acordar mais letárgico, com preguiça. Se você acordar antes das 6, você está pegando o horário da regência vata, então você acorda mais ativo, mais leve, porque esse momento ele é mais leve, né? Então esses elementos, eles vão passar por essa energia e por essa qualidade. A qualidade do peso, a qualidade do quente, a qualidade do frio, a qualidade do pesado. Então, isso vai estar tudo inserido dentro e fora de nós. Eu, por exemplo, eu sou vata com kapha, ou seja, eu tenho a predominância do ar com éter, e o meu segundo biotipo, o meu segundo dosha, ele tem a predominância do kapha que é o kapha, que é a água com terra, né? E eu não tenho o fogo, que é o pita e com água. Por eu não ter essa regência mais forte, que ela fica lá no final, para mim assimilar a comida, ela fica um pouquinho mais difícil, porque eu não tenho esse fogo. Eu tenho que fazer técnicas para que esse fogo seja aceso. E aí eu posso acender ele no yoga, eu posso acender ele no pranayama, eu posso acender ele com a comida, temperando ela com ervas e temperando com condimentos que vai fazer com que eu acenda esse fogo digestivo, para que eu possa digerir bem, assimilar bem tudo, porque o fogo ele está passando por na categoria da Ayurveda, ele vai metabolizar, né? Metabolizar tudo, ele vai transformar tudo, ele vai fazer a digestão de tudo, né? Por exemplo, na massagem, na Abhyanga, por exemplo, quando você está fazendo uma oleação, você está fazendo dependendo do dosha da pessoa, primeiro que você vai estar esquentando e vai estar ali alimentando essa pele com essa massagem passando óleo, né? E aí, dependendo do dosha, você vai estar esquentando o vata, acalmando o vata, vai estar acendendo o fogo digestivo ali daquela pele para fazer uma assimilação, para fazer uma nutrição. Então, a Ayurveda, ela tem essa propriedade de dar a ideia para você que você tem que se nutrir corretamente, tá? Então, essa nutrição, ela passa pela pele, ela passa pela respiração, ela passa pelo corpo, ela passa pelo trato digestivo, ela passa pela sua mente. Então, ela quer que você tenha essa noção de nutrição, né? Você vai nutrir e ao mesmo... Fala. A gente está trazendo, né? Você está trazendo esses termos mais técnicos e essa avaliação. Tem alguns testes aí na internet, mas o recomendado é buscar um terapeuta ayurvédico, né? Para fazer uma avaliação dos seus doshas e tudo mais, e passar realmente de repente, uma alimentação, um tratamento para você. Agora, quando a gente não olha nesse aspecto assim tão aprofundado, mas do autoconhecimento, como você disse, né? Porque por mais que esteja algum terapeuta falando, existe o que eu vou fazer, as minhas escolhas, né? E aí vai entrar essa pessoa que está nesse processo de aprendizado, e eu acho que o que faz mesmo a mudança, ou talvez uma mudança significativa a ponto de fazer uma alteração fisiológica, né? É quando a gente realmente compreende esse aspecto
nutritivo do alimento, por exemplo. Às vezes tem pessoas que têm alimentação super restrita, super cuidadosa e ainda tem vários problemas aí fisiológicos de gordura alta, de é, câncer e outras coisas, né? Então eu acho que quando a gente realmente compreende o benefício do alimento, a gente não vai só simplesmente seguir o que o terapeuta passou, mas a gente vai saber fazer escolhas. E aí, seria a sua opinião sobre esse aspecto desse como reconhecer que o meu trato digestivo está funcionando bem? Como reconhecer que a minha pele está fazendo uma boa absorção e está fazendo a sua nutrição? Como a gente pode, de maneira simples, assim, perceber, né? Algumas coisas são bem óbvias. A gente come alguma coisa e não se sente bem, mas às vezes não imediatamente. A gente está tão Uhum. desconectado, né? Como é que o que que você poderia falar assim um pouco mais assim simplificadamente sobre isso? Então, primeiramente, prisão de ventre. Prisão de ventre, gente, não é uma coisa saudável. Diretona. Prisão de ventre, você já sabe que você não está assimilando bem o alimento, você não está colocando para fora. Então, Uhum. isso é muito importante. As fezes, ela tá muito mole para líquido, também já não está muito legal. Por quê? Esse fogo digestivo está muito alto. Então, ele já está não está assimilando bem também os nutrientes, ao ponto de ir tudo junto, certo? Uhum. E quando você não está preso, está condicionado, essas fezes ela já está ficando presa ali e está intoxicando o seu organismo. Então, ou seja, seria o ideal irmos 3 vezes no banheiro, mas é possível ir todos os dias no banheiro 1 vez ao dia. Isso é saúde. Tem que ir no banheiro. Adorei, adorei. Eu acho que mais simples do que isso não tem como ficar, gente. Tem que ir no banheiro. Então, assim, bem simples. Isso daí é bem simples. É, né? Pode. Bem, não precisa ser coelhinho, né? Que come e já libera, mas o que colocou pra dentro, o corpo tem que liberar assim, né? Gente, eu vou Sim. liberar para as perguntas, a gente vai continuar, mas eu adorei que a gente foi bem direta. Quem quiser vai fazendo outras perguntas. É, aí aqui eu coloquei um tópico que eu acho que é bem básico, né? Como ela caminha junto com o yoga, né? A Ayurveda, ela recomenda a yoga como terapia, né? Então, assim, não tem nem como desconectar uma da outra. Não tem como. Mas existe um tratamento diferente, né? Existe uma yoga específica para os biotipos, Sim, existe uma outra forma de fazer yoga a partir de um tratamento ayurvédico, né? Fala aí sim, um sim. pouquinho. Sim, aí esse tratamento da yoga com os biotipos, o professor em si, né? O professor geralmente quando entra, ele estuda um pouco, né? Então os asanas, eles vão ser recomendados por um terapeuta ayurvédico, dependendo do biotipo. Eu vou falar do Vata porque eu sou Vata, então de Vata eu entendo tudo. Então, assim, é, as posturas, os asanas para um Vata, eles vão ser posturas que vão trazer mais concentração, né? Porque o Vata, ele é o vento, é o éter, então ele fica muito, ele desequilibra rápido porque ele tem a tendência de levar as coisas ao mesmo tempo, de não prestar atenção num monte de coisa, de faz uma coisa agora e daqui a pouco desiste e vai para outra, não termina projetos, adora ficar começando sempre coisas novas. E isso até certo ponto é bom, mas quando está exagerado é importante dar uma focada, né? Ajudar esse vata a dar uma equilibrada para ele focar, vamos supor, às vezes está fazendo uma faculdade, né? E aí, como o vata tem essa tendência de ficar mudando o tempo todo, ele
no caso, ele vai ficar mudando de faculdade a vida inteira, né? E aí, de repente, dá uma concentração para ele terminar essa faculdade. Assim, eu tô falando assim, bem básico mesmo, a pessoa entender como ela vai beneficiar na yoga em termos de dar esse foco pro Vata, né? E aí, tipo, o Kapha vão ser asanas que vai tirar ele da letargia, são pessoas que não gostam muito de fazer esporte, de correr, de fazer exercício. Se deixar o Kapha lá na mesa só escrevendo, ele fica feliz, fica tranquilo. E Tá aí, paradinho, sedentário, né? aí ele tem que fazer uma yoga que vá fazer com que ele movimente ele, né? Movimente essa energia dele que é pesada para ele realmente sair dessa coisa inerte, dessa inércia, né? E o Pita é importante fazer uma yoga, práticas de asanas que vai fazer com que ele fique menos nervoso, menos estressado. Por exemplo, a Ashtanga, eu estava conversando com algumas pessoas, muitos pitas adoram fazer a Ashtanga, porque quando a pessoa não tem um instrutor que dá como é que se diz? Um instrutor realmente que ensine que a yoga não é competição, que a yoga é para você respirar, para você se equalizar, né? Mudar nessa filosofia de vida, mas que não é uma prática competitiva, geralmente os pitas vai tudo para a estanga, porque estão lá competindo, que estão fazendo mais rápido, mais não sei o quê, e estão suando pra caramba, e estão fazendo melhor, né? Então, assim, a estanga, por exemplo, para pita, eu acho que deixa eles meio nervosinhos. Vai para rata! É verdade. Olha, eu acho que é uma opinião, assim, até falei com o Leandro no dia do bate-papo do Ashtanga, assim, que não é para qualquer um, não. Tem que ser uma pessoa realmente muito sensata para fazer Ashtanga, porque é uma determinação, assim, um esforço, um trabalho muito intenso. É bem forte, é bem forte. É muito forte, é muito forte. Aí aqui eu também pergunto, né, se porque a gente fala muito da relação, você pensa em yoga, vegetarianismo direto, sem Uhum. levantar bandeiras aqui, sem a gente entrar em questões políticas e econômicas. Vamos falar desse tópico, assim, porque eu já vi em alguns livros que a alimentação ayurvédica ela não é restrita vegetariana, mas como a gente pode compreender o vegetarianismo também dentro dessa filosofia? Então, a Ayurveda, ela não está preocupada com a sua opção, tá? A sua opção se você é vegano, se você é vegetariano, lacto-vegetariano ou carnívoro. Ela não está preocupada com isso. O que ela vai abordar, se for a nível de tratamento e dependendo da necessidade, se a pessoa é vegetariana ou vegana, que já ocorreu isso, tem até por exemplo, aqui a Laura Pires, ela relata no livro dela que ela era lacto-vegetariana, quando ela foi se tratar com a Ayurveda, ela teve que passar a comer peixe. Então ela achou isso muito estranho. Então, assim, a nível de tratamento, a Ayurveda ela vai utilizar a carne sim, tá? Claro que a Ayurveda entende que legumes, frutas, verduras e grãos, ela entende que a assimilação disso para o corpo assimilar é muito mais rápido, porque a carne vai ter uma assimilação mais pesada e ela entra na categoria aí do rajásico. Mas ela, dependendo da situação, por exemplo, o biotipo Vata, é muito importante, de repente, um Vata comer carne. E principalmente se ele estiver passando por um processo assim que necessita mesmo, a nível dele estar doentio, ele estar com alguma coisa degenerada, né? Então, a Ayurveda ela não está preocupada com isso. Em hipótese alguma,
com a questão da carne, e nem da sua opção de comida. Ela está preocupada de como você vai combinar esses elementos dentro de você para que isso não se torne toxinas, ao qual a Ayurveda fala que são amas. Aí eu vou dar um exemplo, tá? Leite com frutas. A gente faz muita vitamina de leites com frutas e frutas cítricas. Essas frutas cítricas, o que elas fazem dentro do organismo? Elas coalham, viram uma coalhada. E a coalhada para a Ayurveda se torna um empecilho para a digestão, porque ela pesa, ela dificulta a pessoa digerir. Então, a coalhada ela é usada, sim, mas com restrições, não à vontade. Tem os seus momentos. Então, assim, leite com fruta não é uma boa opção. E nós fazemos muito isso. Então, leite com frutas com leites vegetais, show de bola. Você assimila bem, o seu organismo vai ser nutrido e você não vai criar toxinas. Agora, leite com fruta, pode ser que agora você não sinta nada, mas a longo prazo isso pode acarretar alguma coisa aí em você, certo? Então, isso peixes, carnes com derivados do leite não é interessante. Aí, por que eu estou falando sobre isso? São as substâncias químicas que entram dentro de você e que você está achando que está fazendo corretamente e que você perde essa nutrição, faz um desgaste no seu trato digestivo e não assimila bem a alimentação. Então, para que isso não ocorra um erro, aí vai para a opção do quê? Vai para as frutas, vai para os legumes, vai para as verduras, vai para os grãos, vai para os temperos e vai para as ervas. Aí vai comer uma carne, tempera bastante com ervas que vão ter conhecimento dos temperos e das ervas que vão fazer com que essa carne seja destruída rápido, que ela seja bem assimilada pelo organismo. Uhum. Aí, se não está ainda entendendo, vai para as frutas, para os legumes, para as coisas naturais. Por quê? Porque se a natureza está em abundância, antes da industrialização existia a natureza, por que não comer as coisas da natureza? Uhum. Né? Então, a natureza está aí. Mas nós estamos num contexto que a industrialização maciçamente já entrou com uma alimentação muito prática, que agora requer que venhamos ter um novo olhar, sair da caixinha, sair desse parâmetro que já foi criado ao longo, principalmente das novas gerações, né? Pelo menos eu estou pegando essa autoindustrialização agora. Eu, quando era pequena, para comer um Danone, era uma coisa de rico na minha casa, porque assim, comia um Danone, tipo, no domingo, um negresco num sábado, um refrigerante entrava na casa só no domingo. Então hoje todo mundo quer comer refrigerante todo dia, quer comer hambúrguer todo dia, quer comer enlatado todo dia. Aí isso daí vai acarretar, sim, toxinas e não vai te alimentar bem. Mas se você incorpora na sua comida as frutas, os legumes, as verduras, e aí você brinca de cozinhar. Tem que brincar de cozinhar. Não é só receitas. Você sente, você ouve o seu corpo, ouve o que você está sentindo e os temperos começam a brotar, você começa a ter noções e você começa a brincar de cozinhar, né? Cozinhar com prazer, cozinhar com amor. O tom, né, do tempero, né? Porque às vezes E a gente come um tempero de alguém, nem sempre gosta tanto ou de alguma determinada comida, mas se a gente modifica ali, encontra a sua maneira de colocar pimenta. Eu adoro pimenta, mas eu não posso colocar muita pimenta, porque eu sou muito sensível. Mas eu sempre coloco um pouquinho, aí eu vou encontrando o jeitinho de fazer, né? Então, acho que é isso também, né? O encontrar a sua forma de fazer a sua comida. A sua totalmente, própria forma, né? Aí a totalmente. gente entra também nesse autoconhecimento aí, até da
da preparação do alimento. E a gente já entra no outro tópico, que é justamente a questão da praticidade da preparação. Às vezes a gente se perde porque acha que a preparação de algum alimento mais natural é mais demorada, né? A gente, ainda mais hoje que a gente pode pedir tudo pela internet, às vezes nesse tempo que a gente espera 30, 40 minutos, a gente já preparou um banquete, né? E a gente não tem ideia, assim, se você poderia falar, assim, algumas, talvez, dicas muito práticas de alimentação, assim, que a gente pode fazer para não recorrer, às vezes, para abrir um pacote de biscoito ou, ou recorrer a algum enlatado. O que a gente poderia ver aí, que a Ayurveda mesmo indica? O que você usa no seu dia a dia? Então, Bia, antes de entrar nesse viés, eu vou colocar aqui uma coisa do seguinte. Imagina, tá? Imagina na sua frente as frutas, os legumes, as verduras, os grãos e os condimentos. Imagina ela ali na sua frente. Tudo colorido, tudo cheio de formas e com uma grande vontade de chamar você para um diálogo para virar uma festa de sabores. Isso é fundamental, você ter esse olhar. E aí, a partir desse olhar, que você vai fazer festa com tudo isso, você passando a ter essa relação com esse olhar, você passa, então, a ter a criatividade. Porque cozinha é criatividade. Quando a gente olhar para a cozinha, que a cozinha é um ato criativo, como pintar, como dançar, como cantar, como fazer o que você quiser na sua vida de criativo, a cozinha é isso. Ela tem seu cheiro, seus sabores, suas formas, seu jeito de ser. Então as pessoas elas veem a cozinha como não um ato criativo, e ela é criativa, certo? Então, a princípio, antes de dar qualquer dica, é necessário olhar para a cozinha e para os alimentos dessa forma, certo? E aí, dali, você vai criando seus sabores, você vai criando, vai brincando mesmo. Fazendo a sua festa mesmo. Vai fazendo a sua festa. Então, assim, ó, para mim, coisas assim, de lanches assim instantâneos, assim, tipo, quando eu tô na rua e que eu vou trabalhar o dia inteiro e que eu já faço. Tem umas barrinhas de... Como é que é o nome? De gergelim. Essas barrinhas de gergelim são super nutritivas, são coisas super fáceis de você acessar, tá? Isso é uma coisa muito boa, bem energético, alimenta, tem bastante nutrição. Eu acho isso assim fantástico, que eu sempre tenho. Uma outra coisa também assim que eu faço amendoim, a pasta de amendoim orgânica também é uma coisa assim fantástica que você pode fazer com um biscoito de arroz, torradas mesmo assim de arroz, né? O arroz assim tem sido muito difundido agora e é um alimento assim que todo o Oriente come. O arroz é super mega nutritivo, gente. O arroz, ele é fundamental. Quando eu tive aula com o Dr. Alberto Gonzalez, ele falou que se a gente só comesse arroz com legumes, a gente já cessaria completamente muitos males de saúde só tendo esse ato de comer arroz de várias maneiras, de várias formas, do jeito que você quiser. Então, assim, arroz é uma coisa assim, você pode fazer um risoto de legumes com arroz, você pode fazer uns legumes no forno, pica um monte de legumes
e coloca no forno, que é uma delícia, que você pode fazer isso. Também é muito, super rápido, é que você coloca os seus condimentozinhos ali. É super rápido isso também. Deixa eu ver mais dicas que eu posso dar. Tem tanta dica que às vezes se perde. É que também não é um programa de receita, né? Muita dica, a gente tem muita comida na vida. Olha, gente, comer é um ato super natural, super simples. Tira essas besteiras de nossa, tem que fazer do jeito que aquele YouTube falou, do jeito que aquele especialista falou, daquele jeito, daquele... Não, minha gente, pelo amor de Deus. É super prático, é só você compreender. Também na alimentação, né? Tipo, encontra aquilo que é pra você, o que te faz bem. E Sim, seja sim, livre, deixa a sim. chefe pra montar, criar. E se deu errado, a gente conserta com outro temperinho, depois faz de um outro jeito depois, né? Agora eu digo o seguinte: procure reduzir alimentos industrializados. Isso é fundamental, né? O açúcar branco refinado, enfim, os alimentos Né? processados, esses alimentos, o organismo não dá conta de digerir. Ele fica intoxicado. É por isso que a gente tem a diabetes, é por isso que a gente tem essas doenças degenerativas, porque não dá conta. Então, se você, tipo, comer um embutido, ou comer um enlatado, alguma coisa, uma vez ou outra, e também está misturando com outras coisas mais naturais, mais orgânicas, também não vai fazer mal nenhum. O negócio é todo dia ficar nessa prática. Porque aí eu vou contar uma pequena história. A história é o seguinte, rapidinho, tá? Tinha um rapaz que trabalhava numa empresa de construção de casas. E aí ele ficou muito velho, e aí ele foi falar com o patrão dele que queria ir embora. Olha, eu vou pedir minhas contas, não vou trabalhar mais com vocês, eu vou me aposentar. E aí, como ele era o funcionário mais antigo e era um funcionário também ótimo, maravilhoso, que fazia as obras muito bem, o patrão virou para ele e falou assim: olha, eu preciso que você fique mais um mês conosco para você construir uma casa. Você fica? Ele falou: fico. Aí, beleza. Começou a obra. E aí ele começou a fazer aquela casa tudo de mau jeito. Ele fez a casa com materiais ruins, fez a casa com os alicerces muito ruins. Enfim, ele fez pelas coxas mesmo, porque ele já queria ir embora, era o último trabalho dele, ele não estava nem aí. E aí, no final das contas, o patrão pegou e deu a chave dessa casa que ele construiu para ele. Então, por que eu estou falando isso? Por que eu quero dizer isso? Eu quero dizer isso porque, assim, você é a sua casa. Como é que você está construindo a sua casa quando você chegar lá na velhice? Como é que ela vai estar? Ela vai estar bem? Ela vai estar doente? Ela vai estar precisando tomar uma bomba de remédios? Não precisa, gente. Pelo amor de Deus, minha gente. Cuida agora. Promova essa... na cara. Sim, promova essa saúde agora. É só começar a comer as coisas boas que a natureza dá para todo mundo, assim, em abundância. Se possível, procurar os orgânicos seria maravilhoso, mas a gente ainda não tem isso aqui ainda no Brasil, em todas as cidades. Mas aí vai mesclando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E aí você vai se desenvolvendo no caminho, vai criando o seu percurso, vai experimentando. E é importante experimentar. É isso. Ótimo. A gente tem aqui uma pergunta da Aline que eu acho muito relevante, porque. Olha, peraí, estou fazendo besteira. Porque. Do alho poró? É Não isso? só do alho poró, não. Aqui, ó, para um arroz simples, o que você usa para temperar em vez de alho e cebola? Porque tem uma coisa do alho e da cebola aí na questão da espiritualidade dos meditadores. Olha, rapidinho, a nossa live está terminando o tempo, mas a gente abre uma nova, tá? Tá Então, bom. Oi, Nelminha. vai acabar em